Graça e paz, queridos, uma semana de paz, de bênção e de vitória. Eu sou o pastor Márcio Bretos, estamos juntos no programa Semeando Vida. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Aproveitando para te convidar você a assistir aí os programas da Semeando Família pelo Facebook, também se inscrever no canal do YouTube. Tenho certeza que as palavras do Senhor vão edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Preste atenção nisso aqui, irmão. Jesus falando, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, entre ouvir e praticar, irmão, tem um caminho. Tem um caminho. E Jesus está dizendo que quem faz isso é prudente, é sábio, é sensato, né? E está construindo a casa sobre a rocha, edificada, segura, alicerçada, estruturada. Problema fácil de entender, mas para muita gente se torna difícil, porque muita gente ouve, mas não pratica. Muita gente ouve, mas não se esforça em praticar aquilo que está ouvindo, que é a palavra de Deus. Conclusão, não é prudente, não é sensato, não é sábio e não edifica a casa sobre a rocha. Aí, querido, se cansa para edificar, está edificando, mas não está edificando sobre a rocha, porque ouve a palavra e não pratica. A palavra de Deus não é só para ser ouvida. É claro que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé, querido, mas você precisa viver, você precisa praticar para que você possa enxergar, que você possa receber as consequências do que é colocar em prática a palavra de Deus em sua vida e através da sua vida. E aí uma pergunta: como você tem edificado a sua casa? Como você tem construído a tua vida? Aonde você tem alicerçado a sua história? Se você só vem para a igreja, ouve e não pratica, você está sendo como esse segundo que eu vou ler aqui daqui a pouco para você. Versículo 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Aquele homem prudente que ouve, que pratica, veio o vento, chuva, tempestade, soprou ali muito forte, mas não causou nenhum dano sobre a casa porque estava edificada sobre a rocha. Agora o versículo 26 diz: mas quem ouve essas minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, é como um insensato, um louco, que constrói a sua casa sobre a areia. Entende isso? Quem ouve e não pratica. Então nós temos esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos de cristãos, dois tipos de crentes dentro da igreja. Aquele que ouve e pratica e está crescendo, as dificuldades vêm, mas ele permanece, ele continua, ele persevera, ele prospera, ele vai em frente, porque ele está praticando, colocando em prática aquilo que ele tem ouvido e aprendido. Mas aquele que ouve e não pratica, insensato, louco, acontecem as mesmas coisas. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Olha que tristeza, irmão. Olha que tristeza. Os dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos, de crentes, estavam no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, mas a consequência de não colocar o que estava ouvindo em prática, a dificuldade veio e ele permaneceu de pé. O outro, a mesma dificuldade veio e ele caiu e a queda foi grande. Por quê? Porque estava ouvindo e não estava praticando. Como tem, querido, pessoas dentro das igrejas que tem dificuldade de colocar em prática porque talvez não entendeu, tem dificuldade de colocar em prática porque sem vergonha, porque não quer, sabe? Porque leva as coisas de Deus de brincadeira, e Deus não se leva de brincadeira. Pessoas que brincam com o evangelho, pessoas que brincam com a palavra, estão na igreja, se fazem mas não são, fingem ser aquilo que nunca foi. Que não seja essa verdade na tua vida, querido. Que você esteja na igreja com a intenção de ouvir em casa, quando você lê a palavra, que você busque não só ouvir, não só ser um leitor, mas começar a praticar aquilo que é a palavra de Deus. Põe em prática mesmo, irmão. Sabe? Trabalhar. É como você, quando você vai tirar a carteira de habilitação,
Tem ali a aula teórica, é chato a beça, mas é necessário. Mas você fica doido, querido, para chegar logo na aula prática. Você quer pegar ali no volante, você quer dirigir. A prática é muito melhor em muitas vezes, né? Mas para você chegar na prática, você tem que pegar a teoria, tudo aquilo que você aprendeu na teoria, agora colocar em prática na igreja. Você fica muitas vezes só na teoria e não coloca nunca em prática aquilo que vai ser muito melhor para a tua vida, porque a prática acaba sendo muito melhor. Mas para você chegar na prática, você precisa ter a teoria. Não tem como você praticar sem você ter a parte teórica, você não saber o que você precisa praticar. E também não vale só ter a teoria, se não for a intenção de colocar em prática. É isso que Jesus está ensinando. Não adianta, querido, você aprender, fazer curso, teologia e não sei o que lá, e estudar e ser doutor e não praticar nada do que você aprendeu. Então Jesus está falando que aquele que pratica, que ouve, que aprende, que pratica, é sábio, é sensato, é prudente, constrói sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não pratica, aquele que entra por aqui, sai pelo outro lado do ouvido, é um homem insensato, louco, que constrói, está construindo, mas está construindo sobre a areia. E aí o vento soprou para os dois, mas aquele que estava alicerçado na rocha permaneceu de pé. O que estava na areia, a queda foi grande. Então hoje, veja como você tem construído a sua vida, porque a palavra de Deus, ela serve para todas as áreas da nossa vida, para estruturar todas as áreas, o seu casamento, os seus relacionamentos, as suas amizades, o seu trabalho profissional, a tua vida espiritual, sabe? Todas as áreas da tua vida financeira, todas as áreas da tua vida, a palavra de Deus tem uma direção, mas não só para aqui, da teoria não, para você praticar e viver bem. Se crer e quiser, comerá o melhor dessa terra. Então você precisa aprender, está aprendendo? Continua, mas começa a praticar o que você já aprendeu, em nome de Jesus. Construa a sua vida, sua casa, sobre a rocha. Vento pode soprar, querido, mas você vai permanecer de pé para a glória de Deus. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Até o próximo programa. Fique na paz do Senhor.